Olá, tudo bem? Meu nome é Rose e a partir de hoje nós vamos começar um estudo maravilhoso sobre o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Muitas pessoas o relacionam com tragédias, destruição, pragas, fim do mundo e mistérios incompreensíveis. Mas, ao estudarmos esse livro, nós vamos ver que Deus fala de maneira especialmente doce e poderosa. Esse livro é uma revelação. Veja o que diz o primeiro verso. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso está escrito no capítulo 1, no primeiro versículo. Então, como nós podemos ver aí, não tem nada a ver com coisas ocultas e misteriosas como muitos a definem. Através deste livro, Deus revela algo muito importante para os seres humanos, algo para os nossos dias, algo, como diz o próprio livro aí, que brevemente deve acontecer. Revela o que acontecerá com o nosso planeta, cujas consequências são eternas. E você não pode ficar sem saber o que nos traz um futuro bem próximo. Tão próximo que já podemos dizer presente. Teria Deus criado o ser humano e o abandonado a seu próprio destino? Até quando a morte continuará trazendo dor e tirando-nos os seres mais queridos? Conseguirá a ciência encontrar alguma descoberta que livrará o ser humano da morte? O livro do Apocalipse é a resposta divina para o homem confuso e desorientado. Mas como entendê-lo sem correr o risco de interpretá-lo erroneamente? Se o livro do Apocalipse tem mensagens tão importantes, teria Deus limitado sua interpretação a um pequeno grupo de privilegiados somente? Primeiro, temos que saber como estudá-lo, e a própria Bíblia nos diz como. No livro de Isaías, no capítulo 28, versículo 10, que diz: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E é assim que nós vamos fazer, deixar que a própria Bíblia se explique, procurando nela textos que esclareçam outros textos. O livro do Apocalipse é um livro profético. Por ser um livro profético, então, 95% do que está escrito ali são símbolos. E nesse curso nós vamos aprender o que representam estes símbolos. Que mensagem tem o Apocalipse para nós hoje? E o que Deus está querendo nos comunicar? Para nós entendermos melhor esse livro, primeiro precisamos conhecer o contexto histórico que envolve esse livro, como quem o escreveu, por quê, como e para quem foi escrito primeiramente, qual era o quadro político, social e cultural do mundo na época em que o livro foi escrito. Não se pode realizar um estudo sério do Apocalipse sem conhecer esses detalhes. João, um dos discípulos de Jesus, é o autor deste livro, e quando foi escrito, ele era o único deles que ainda estava vivo. Entre João e Jesus existia uma bonita história de amor, fé e companheirismo, que nos ajudará a entender melhor o livro da Revelação. João era um humilde pescador quando foi chamado por Jesus. Ele era impetuoso, ele era egoísta, possuía personalidade rude, tanto que as pessoas o conheciam como filho do trovão. E esse caráter tinha dado a ele muitos problemas na vida, e por isso João não era feliz. Ele lutava para mudar, mas não conseguia, até então que ele conheceu Jesus e achou o segredo da vitória. Assim como João, ninguém pode viver ao lado de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. O seu relacionamento com Jesus foi tremendo, que foi o único dos discípulos a encostar a cabeça no peito de Jesus. Olha só que privilégio. Só que Jesus não estaria ao lado dele e dos outros discípulos para sempre. Ele teria que morrer, ressuscitar e subir ao céu. E quando Jesus foi levado à cruz, todos os discípulos temeram a morte e o abandonaram, menos João. Apenas ele ficou perto de Jesus até o último momento. João havia aprendido por experiência própria que sem Jesus seria impossível viver.
Agora imagine a alegria de João quando viu Jesus ressuscitado e se apresentando a ele e aos outros discípulos. E imagine também a sua tristeza quando Jesus anunciou que iria partir. Em João 14, versículos 1 a 3, Jesus deixou a eles, e a nós também, a seguinte promessa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E agora então Jesus subiu ao céu. O que fazer? Aonde ir sem o Mestre? Então os discípulos se lembraram de uma outra promessa que Jesus havia feito antes de subir. Essa promessa está em Atos, no capítulo 1, versículo 9. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que é uma testemunha? É uma pessoa que vivenciou um acontecimento, que viu, que ouviu. Não é assim? Esses discípulos, então, tinham que ser testemunhas até aos confins da terra, em todos os lugares. Esses discípulos deveriam ir e contar que eles estiveram com Jesus, contar aquilo que Jesus ensinou, que Jesus foi pregado numa cruz, mas que Jesus ressuscitou, ascendeu ao céu e prometeu voltar outra vez. E no texto aí, como nós vimos, diz que até os confins da terra, aqui onde nós estamos, envolve essa expressão. E os discípulos então obedeceram a ordem de Jesus e foram espalhados pelos 4 cantos do mundo conhecidos naquela época, pregando o Evangelho de Jesus. E o que os mantinha animados era a promessa de Jesus: virei outra vez. Só que se passaram 20, 50, 60 anos e Jesus não cumpria a promessa. Eles aguardaram Jesus, como Jesus disse que viria, e Jesus estava demorando. Pelo contrário, o povo estava sendo perseguido terrivelmente. A promessa de Jesus é que ele voltaria para buscá-los. E agora o povo estava então sendo perseguido. Mas perseguido por quê? Vejamos. Quem dominava o mundo político daquele tempo era o Império Romano. O culto ao imperador então tornou-se a religião oficial. Todos deveriam adorá-lo. Mas por que razão? É simples. O Império Romano era formado por pessoas de países, culturas locais, raças e línguas diferentes. E o que fazer para manter, então, a unidade dentro de tanta diversidade? A história da humanidade prova que a melhor maneira é manter uma religião comum a todos. Mas que religião ou que Deus poderia ser aceito facilmente? A figura do imperador romano era conhecida e respeitada no mundo político. Sua autoridade transcendia fronteiras, culturas e religiões locais. Eles resolveram então tornar o imperador uma forma de divindade. Quem se negasse a adorá-lo estaria não apenas cometendo um ato de irreligiosidade, como também um ato de rebeldia e subversão política, sendo punível com torturas e mortes cruéis. O lema dos cristãos na época, e que deve ser também o nosso, pois a Bíblia assim nos ensina, é o que está escrito em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, que diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Como é que poderiam adorar um ser humano e atribuir a ele prerrogativas que só cabem a Deus? Foi por causa dessa atitude que os cristãos começaram a ser perseguidos e assassinados aos milhares. Um dos imperadores considerado um dos mais cruéis e perversos foi Domiciano, que foi o último dos 12 grandes Césares. Ele promoveu sua divindade através, olha só, de holocaustos públicos. Ou seja, cristãos eram queimados como tochas vivas, ou então eram destroçados por feras famintas nos circos romanos, como nós conhecemos através da história. João estava entre esses considerados rebeldes, e ele foi levado a Roma por causa da sua fé. Lá ele defendeu a sua fé e deu testemunho do amor que ele tinha por Jesus. E os argumentos que ele usou foram tão convincentes que os ouvintes ficaram atônitos em face de sua sabedoria e eloquência. O imperador então ficou cheio de ira e mandou jogá-lo num caldeirão de óleo fervente.
Mas nada aconteceu a João, porque o Senhor o protegeu. Um imperador ordenou por decreto a prisão de João na ilha de Patmos. Essa ilha era um território rochoso na Grécia, perto do litoral da atual Turquia. Os criminosos eram levados para essa ilha a fim de morrerem trabalhando como animais. Foi nessa ilha, por volta do ano 95, 96, que João foi tomado em visão e pôde ver o desenrolar da história. Como diz Apocalipse 1,19, as coisas que são e as que hão de acontecer. João já era idoso quando essas coisas aconteceram, cerca de 100 anos de idade, mais ou menos. Mas, embora velho, os seus olhos adquiriram o brilho da juventude à medida que a eternidade entrava em cena. Com as mãos atadas e os pés em ferros, sua alma respondia ao Espírito Santo de Deus. Então, sob impulso profético, ele escreveu essas mensagens que por 18 séculos têm sido, como o próprio livro diz, a revelação de Jesus Cristo. Deus deu a João a mensagem do Apocalipse porque seu povo precisava compreender o que estava se passando, porque a impressão que se tinha era de que Jesus tinha esquecido de seus servos e de sua promessa de que viria outra vez. Eles não entendiam por que os maus prevaleciam enquanto que os fiéis estavam sendo perseguidos e mortos. Que esperança eles podiam ter? Já havia se passado quase 100 anos. Como é que eles conseguiriam enfrentar o poderio de Roma a quem ninguém ousava resistir? Eles viviam numa encruzilhada. César, nome pelo qual eram chamados os imperadores, ou Cristo. Foi para explicar-lhes o porquê da aparente tardança, demora, e mostrar-lhes o desenrolar da história desde aqueles dias até o fim, que então foi dado a João as revelações do Apocalipse. Nós também podemos dizer que essa revelação veio em resposta à oração de Paulo, como está escrito em Efésios 1, versículos 15 a 17, que diz: Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz como orou para que pudessem eles ter uma revelação de Cristo. 30 anos mais tarde, João recebeu essa revelação. E a primeira igreja a que foi enviada foi a igreja de Éfeso. Não foi ela a revelação escrita para o mundo, mas para a igreja, para os servos de Deus. Os que andam com Deus podem conhecer os seus segredos. Tudo o que acontece hoje foi revelado. As guerras, a exploração social e econômica, os problemas ecológicos, a explosão demográfica, o desequilíbrio climático, as tragédias do mar, terra e no ar, tudo foi revelado. Tem uma razão e uma explicação. Mas se Deus estava querendo realmente explicar tudo isso a seus servos, por que tantas figuras e simbolismos? Cordeiros, monstros, chifres, bestas, selos, trombetas, pragas, cavalos de várias cores, seres estranhos com rosto de boi, de leão, com muitos olhos, enfim. São 3.000 símbolos e figuras. Mas por que tanto mistério aparente? Deus não podia ter revelado sua mensagem de uma maneira mais clara? Podia sim. Mas lembre-se que quando João escreveu o Apocalipse, a igreja cristã estava sendo perseguida por Roma. E a mensagem do livro apresenta justamente a queda do Império Romano. E o que aconteceria se os líderes romanos pudessem entender este conteúdo, o conteúdo da revelação? O Apocalipse fala também do anticristo e de como as forças do mal tentaram e tentarão destruir este livro e a sua mensagem. Essa destruição pode ser física ou então distorcendo o significado dela. Os simbolismos apocalípticos constituem uma linguagem acessível a todas as pessoas. Podem ser pessoas cultas, podem ser iletrados, podem ser adultos, crianças, ricos ou mesmo pobres. Nós podemos entender os símbolos proféticos, empregando os princípios de interpretação para as demais partes das Escrituras, como nós já vimos antes. Assim, podemos ver que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal,
que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles, são explicados em seu contexto ou os termos em que são expressos se acham entendidos literalmente. As mensagens apresentadas são tão claras e simples que ninguém precisa errar. Quase tudo no Apocalipse pode ser conectado com alguma outra parte da Bíblia. Dos 39 livros do Antigo Testamento, 26 são citados diretamente no Apocalipse. Dos 440 versos, 278 são citações do Antigo Testamento ou têm o colorido de passagens do Antigo Testamento. O Apocalipse é, na verdade, um resumo de toda a Bíblia. É um livro para os nossos dias. E como todo livro, este livro também tem um personagem central. Este personagem é Jesus Cristo. Jesus citou as bem-aventuranças que estão escritas no livro de Mateus e são bem conhecidas, né? Bem-aventurado quer dizer feliz. E o livro do Apocalipse também tem algumas bem-aventuranças. Algumas delas são as seguintes. A primeira está em Apocalipse no capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado o que lê e o que ouve. No capítulo 14 temos uma outra bem-aventurança também. No versículo 13 diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. No capítulo 16, versículo 15, uma outra bem-aventurança: bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos. No capítulo 19, versículo 9, temos uma outra bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. No capítulo 22, versículo 7, diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E no capítulo 22, versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, ou, a tradução correta, os que guardam os seus mandamentos. Durante nosso curso, nós veremos cada um desses versos, cada uma dessas bem-aventuranças. Agora, atente para esta máxima. As pessoas veem o que querem ver e escutam o que querem escutar. 2 homens caminhavam por uma rua movimentada de uma cidade grande. Um era estudioso de pequenos insetos. O outro era um financista avarento. No meio da rua, o estudioso disse: pare um pouco que estou escutando um pequeno grilo cantar. Ele deve estar aqui por perto. O financista avarento disse: você deve estar louco. Como é que você vai conseguir escutar um grilo cantar no meio de todo esse barulho aqui no centro da cidade? Oh, você também ouviria. Após capturar o pequeno grilo, continuaram caminhando. Mais à frente, o estudioso soltou uma pequena moeda na calçada. O barulho característico de uma moeda atraiu a atenção do avarento, que disse imediatamente: pare aí, que eu ouvi o barulho de uma moeda caindo na calçada. Ah, você ouviu este barulho? Pois é, meu amigo, o grito do grilo é muito mais alto que o barulho da moeda, mas esse você consegue ouvir, né? Então as pessoas ouvem aquilo que querem ouvir, veem aquilo que querem ver. Que o seu desejo seja o de realmente ouvir a voz de Deus e de colocar em prática a vontade dele. Ore para que nesse estudo você veja e escute o que Deus quer lhe mostrar. Os anjos do céu irão nos guiar, o Espírito, e vão nos abrir a compreensão ao estudarmos este livro. Compreendendo o grande privilégio que Deus nos dá de conhecer as verdades espirituais concernentes a Jesus no livro do Apocalipse, que o nosso desejo seja o de respeitar a sua santa vontade. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.